Os Filhos é a peça que estará em cena no Teatro Aberto até ao dia 3 de julho. Connosco temos Álvaro Correia, o encenador. Boa noite, Álvaro. Olá, boa noite. Vou começar por lhe oferecer um cafezinho, aceita? Aceito. Pronto, e enquanto vem o café, para despachar já a parte do enredo, de que é que trata esta peça, que é para depois podermos falar a sério sobre o que é que trata verdadeiramente. Ora bem, assim em termos gerais, nós vemos um casal que estão reformados e foram engenheiros nucleares, e há uma visita surpresa de uma ex-colega deles que lhes aparece hipoteticamente ao fim de 38 anos. E que, no fundo, lhes vem lançar um repto de irem com ela tratar de uma espécie de controlar um desastre nuclear que aconteceu perto dali, numa sequência de desastres, de catástrofes, que começa com um terremoto, que por consequência cria um tsunami, e daí ter criado um problema nuclear numa central nuclear que está junto ao mar, sítio onde estas pessoas, este casal, vive perto. E, portanto, isto basicamente é a história, digamos assim, desta peça. Claro que há outras camadas. Já lá vamos. Já lá vamos. Ainda bem que não tem medo de spoilers, porque eu estava aqui a hesitar a contar o que é que ela ia lá fazer, Sim, mas pronto. E proponho assim, para resolver de vez este assunto, que vejamos então o clipe que o Teatro Aberto produziu sobre a peça, para então voltarmos a conversar. Com certeza. O Teatro Aberto apresenta Os Filhos, de Lucy Kirkwood, com encenação de Álvaro Correia. Não vale a pena nós fazermos tontos contra o nuclear, porque qual é a alternativa? Quem é que foi a ideia? Quem é que pediu para fazer isso? Ninguém. A ideia foi minha. Mas depois, quando voltámos à casa, depois das explosões, depois da onda, isto pode parecer estúpido, mas parecia-me que conseguia vê-la. A radiação suspensa no ar como se fosse um brilho nojento. Em cena de quarta a domingo, no Teatro Aberto. Álvaro, isto é uma botada, mas eu se mandasse, a peça está classificada para maiores de 12 anos. Eu se mandasse, proibia a peça a menores de 60 anos. Vá lá a 50, que é para o incluir assim. Vá lá, obrigado. Porque toda a gente percebe o enredo. Agora, uma coisa é perceber, outra é entender pulsionalmente e existencialmente aquela peça. Isso é que é espantoso. Aquela peça, eu creio que é inacessível a pessoas abaixo de uma determinada idade. O que se passa ali, as tensões, o pathos daquilo tudo. Não concorda? Mais ou menos. Eu percebo o que é que quer dizer, não é? Porque tendo em conta que as três personagens têm uma determinada idade e muitas das questões que são ali levantadas, não só em maneira como são levantadas. Não só naquilo que acontece nas relações interpessoais entre aquelas diferentes personagens, são também depois os grandes assuntos de que a peça trata, e que acaba por influir uma decisão muito violenta, que é o que é que nós fazemos com a nossa vida, não é? Chegando supostamente ao limite dela, não é? E até que ponto é que é válido ou não uma dimensão de sacrifício quando tentamos aproveitar supostamente aquilo que nos resta, não é? Mas eu acho que isso também é sensível às gerações mais novas. Eu estou a dizer isto porque muitas das pessoas que já viram o espetáculo têm uma faixa etária francamente mais baixa, não é? Pessoas de 20 anos, 30 anos. E a reação é muito perturbadora para elas também, porque de repente há uma dimensão qualquer que também nunca se lhes colocou, e de repente, ao verem-se confrontadas com essa possibilidade, algumas décadas mais à frente, faz-las refletir também sobre também a sua própria atitude face às grandes questões da sociedade e da vida também. Eu não se ofenda com o que eu vou dizer. Eu não ficava nesse nível tão superficial das grandes questões do assunto e do tema da peça. O que é verdadeiramente perturbante, pelo menos para um rapaz da minha criação, para já é que aqueles atores todos são da minha idade praticamente. A Custódia Galego é uns meses mais nova do que eu. Sou mesmo um Álvaro, que é um chaval ali no meio do que eu. Portanto, o João Lagarde tem 67 anos, a Maria José 65 e a Custódia 63. Depois ainda vamos falar um pouco destas duas atrizes. Mas o que é verdadeiramente impactante desta palavra, mas não estou agora a encontrar outra,
não são os temas, é nos pormenores, na textura daquelas relações. Há ali coisas que eu acho que não se sentem antes de uma determinada idade. Eu estou a ser muito vago porque o que é extraordinário e ainda mais estranho. Isto foi escrito por uma miúda de 36, 35 anos e ela apanha esta vibração, se quisermos, é uma mistura de melancolia, nostalgia, e é isso que é impressionante naquela peça. Se calhar é trabalho seu e dos atores. Não, mas também é mesmo também da dramaturga, eu acho. E foi das coisas que, na altura, quando o João Lourenço me convidou para encenar esta peça, antes de aceitar eu lia e fiquei muito surpreendido por várias razões, não só também pelas temáticas, mas também principalmente porque é muito raro na dramaturgia contemporânea haver um texto para uma determinada faixa etária, personagens de 60 e tal anos, e o nível de complexidade emocional que ela cria no texto, não só tem uma dimensão teatral, que às vezes é muito rara de se encontrar hoje em dia no teatro contemporâneo, como também alguém que tem uma sabedoria qualquer que vem de qualquer lado, não é? Porque são nas subtilezas onde se apanham mesmo as coisas mais profundas, ou nos silêncios, ou nas pequenas palavras, ou nos pequenos gestos que cada uma destas personagens faz, em reação ou em oposição àquilo que vai acontecendo, que faz dela um caso um pouco singular na dramaturgia contemporânea, em inglês em particular, mas mesmo, pelo menos europeia, eu acho. Eu vou fazer duas inconfidências. Uma delas é pública, portanto é uma parte mais forte. Eu, como sabe, assisti a um ensaio corrido, sem público. E aquilo acaba com... vai ao negro. Depois, obviamente, há um momento em que a luz tem que se acender na sala, não é? E quando se acende... achei extraordinária a reação dos atores. Os atores ainda não estavam neles próprios. Ainda estavam naquele limbo entre a personagem e eles próprios. Estavam ali parados no palco e já não estavam a fazer nada. Não. Parece que é fácil. A questão não é como é que eles entram na pele das personagens, é como é que as personagens saem da pele deles. E depois nós vamos ver as biografias da Maria José Pascoal e da Custódia Galego. São pessoas que já passaram por algumas tragédias terríveis na vida. E parece que isso passa ali tudo. Pois, eu não puxei, quer dizer, elas depois põem o que entendem, não é? Nas coisas, não é? Eu estou a perguntar ao encenador, não é? Independentemente de conhecer ou não aquilo que são os percursos pessoais das atrizes, nunca falo nessas coisas para chegar a um determinado sítio. Elas próprias já têm prática suficiente para utilizar os seus próprios mecanismos de chegar às coisas. Apenas falamos do que é que... E eventualmente esta cena devia ter ou não em termos de gradação emocional ou relacional entre elas, mas aí é um trabalho pessoal delas. Eu estou a dizer isto como eu também sou ator, eu também não gosto que os encenadores me digam como fazer, nem o gesto que fazer. É uma espécie de jogador-treinador. É um pouco, sim, eu sinto-me muito, eu sou também um ator que encena também. E nesse aspecto eu aí tenho muito respeito também por dar espaço e liberdade aos atores de colocar lá o que têm para colocar e de fazer as suas próprias propostas. Muitas vezes o que eu faço é uma espécie de gestão emocional e espacial daquilo que vai acontecendo, insistindo mais numas coisas ou noutras, mas é muito esse nível de respeito e de entendimento entre pares também. Sabendo que sou eu que estou a encenar, mas que também tenho a experiência como ator e que, portanto, eu também sei o que é estar daquele lado e sei o tempo que precisam e às vezes só preciso dizer algumas coisas e depois o trabalho é dos atores. Porque para mim os atores são mesmo criadores, não são marionetas que repetem as coisas que os encenadores querem. Não, eles pensam, eles refletem e criam a forma como personificar aquelas palavras, não é? Dar corpo àquelas palavras. É interessante também ver, isto tem a ver com as carreiras em Portugal. Aqueles atores já fizeram tudo, teatro, cinema, novela, que é uma coisa que as pessoas desprezam muito, mas creio que para os atores também dá um traquejo e dá uma força, dá ali uma textura, até chegar àquele ponto, que eu acho que aquela peça pode ser um ponto de chegada, pela maneira como aquilo envolve aquelas pessoas que estão ali na condição de atores, e creio que é isso que depois emite uma radiação oculta e que toca, lá está,
nos mais de 60 anos e que provavelmente os menores não sentiram, ou então sentem. Apanham outras coisas, eu acho. Mas só por causa disso que estava a dizer, uma das particularidades da peça, e daí talvez esta... aquilo começa num ponto, aquilo no fundo há uma dimensão de tempo real, até é quase tragédia, não é? Porque de repente aquilo, as unidades são todas ligadas, não é? O tempo, espaço, está tudo no mesmo momento, não é? E portanto aquilo desde que começa até que acaba é tudo em tempo real, portanto aquilo não há cortes temporais, não há cortes de espécie nenhuma. Todos eles, os três, têm momentos em que saem e que entram, mas é apenas quase como se ela desse-lhes um momento para poderem respirar, mesmo os atores, e depois voltam. E portanto aquilo é uma coisa, a partir do momento que começa já não há retorno, não é? Não há cortes. E toda aquela parte final, mesmo, e que também tem a ver com a escrita dela, e eventualmente também com uma dimensão que eu fui dando, também pelo ambiente que criei também, não só com os outros criadores, não é? Do espaço, da luz e da música, e toda aquela parte final é assim uma espécie de uma quietude, que é uma quietude que é incomodativa, de certa forma, porque no fundo é uma espécie de preparação para a morte, não é? No fundo é isso que eles fazem, não é? É uma preparação para a morte, é o fim. Voltando ainda, disse aí 3 coisas que eu hei de pegar mais à frente, mas vou começar pela primeira. Claramente, isto é uma declaração que eu faço, o Álvaro dirá se eu estou certo ou não. Uma das coisas que é agradável nesta peça é que não há desconstrução e que o texto parece-me que se insere numa tradição do teatro anglo-saxónico, que é as coisas que acontecem durante uma noite. É o Telhado em Gato Quente, eu tenho aqui a cábula, é o Who's Afraid of Virginia Woolf, é o Look Back in Anger, é muita coisa do Panther. E parece que está inscrito nesta tradição. É uma peça muito... vou usar uma palavra provocadora, muito conservadora nesse aspecto. Não traz ruptura, traz continuidade. Clássica, não é? É um clássico. sentido Clássico. Clássico do século XX. Sim. Não, mas isso é interessante, porque relativamente a outras peças que eu vi dela, vi no sentido de ler, esta é particular porque, como eu disse, tem esta dimensão clássica de ser tudo feito em tempo real, no mesmo lugar, tempo, espaço, não é? E isso cria essa dimensão mais clássica, mais tradicional. Mas, por exemplo, uma das grandes influências dela na escrita é a Carol Churchill, é mesmo uma referência para ela. E algumas coisas de estilo de escrita, ela faz muitas sobreposições das falas, é uma coisa que a Carol Churchill faz muito ainda, não é? Porque ela ainda está viva e continua a escrever, ainda continua no ativo, felizmente. Também é uma autora que me é muito cara, eu gosto bastante. E eu também reconheci muito isso no estilo dela da escrita, não é? Dessa sobreposição das falas, que não é propriamente para não deixar de ouvir, mas que cria uma dinâmica e uma estranheza que é bastante interessante na cena. E é também típico deste tipo de teatro, e aí começa a ser uma espécie de irrealismo realista, se me explico bem. As pessoas realmente não gostam de falar de certas coisas. E o que é típico, e ali de facto aquilo não vai ter a violência do Tennessee Williams, do Albee, mas começa aquelas viagens ao fim da noite em que à meia da noite já se começam a dizer umas verdades. E as personagens começam a confrontar-se de uma forma... E agora ia contestar um pouco a sua versão da encenação que fez, porque me parece que o grande momento... Aliás, é um momento que há ali uma pausa, é quando a Maria José Pascoal diz quase en passant que sabe perfeitamente o affaire entre os outros dois. E de repente aquilo é que faz o corte. Parece-me que a sua tónica não é tanto na decisão final, é mais naquele momento que nos destabiliza, porque a primeira pergunta que se faz é: mas o que é que ela lá foi fazer? Não é? Que é o que ele faz a seguir. Não é? Que é o que faz a seguir, mas aquele momento, pela maneira como ensinou, não sei se a sua encenação é diferente das outras. Eu não vi nenhuma, só vi então, imagens. Então é mesmo eu não tenho referência, não há referência nesse sentido das dinâmicas. Uma coisa que eu sei é que muitas das imagens que eu vi das encenações os cenários eram extremamente realistas, era uma recriação. Então pronto, vou fazer a segunda pergunta já. O seu cenário é completamente diferente. E isso não me interessava porque até porque ela tem algumas indicações didascálias
que foge de uma ideia de realismo puro e duro. E isso não me interessava na peça. E eu peguei muito mais em pequenas descrições que ela tem nas didascálias, como se fosse... Nós começamos a ver o espaço como se fosse uma limpeza de uma pintura, e eu decidi muito mais ir para uma dimensão mais pictória, e não só, e trazer uma das questões que estão ali subjacentes, que é a ideia e a cor e a estranheza, mesmo em termos de arquitetura do interior do reator de fusão, da central nuclear. E quando nós fomos, eu e o André Guedes, que faz o espaço, fomos fazer a visita à sala. A sala tem as suas particularidades, tem uma coluna que está fixa, pronto, tem a sua própria arquitetura, é particular, não é propriamente um espaço só vazio em que não há nada, portanto nós sabemos sempre que temos que lidar com uma série de condicionantes, mas depois quando abrimos as portas, só para ir à oficina, para ver, e de repente parámos-nos com as condutas e as máquinas que estão ali por trás. São autênticas. As que estão fora, atrás das portas. Mas as que estão à frente... As que estão à frente não. Depois o que o André faz é tudo cenário. É como se puxássemos a profundidade para dentro da sala. E trabalhámos a partir dessa ideia, desenvolvemos a partir disso e assumindo o que é necessário em termos de ações da peça para que a coisa seja concretizável e minimamente credível também, não é? E então delimitámos as coisas ao mínimo indispensável, à mesa, cadeira, sofá e uma bancada onde se passa muita coisa, como se fosse uma cozinha, quase uma bancada de cozinha. Não é como se fosse uma bancada de cozinha e portanto não, e isso para mim era mais que suficiente e interessava muito mais depois uma dimensão mais pictória em termos da luz e depois também do ambiente. Ela não diz lá nada em termos de som, que tem que ter este som ou não, toda a dimensão da criação do ambiente sonoro da Sofia Vitória foi muito em conjunto com ela também, daquilo que pretendia, do que é que são os sons, o que é estas referências aos sinos, ao mar, algo que seja mais desconfortável, mais dissonante, para criar uma certa estranheza que nos vai conduzir até ao fim, não é? De certa forma. É curioso porque duas coisas. Eu fui ver onde é que a peça já foi, através dos jornais, e as fotografias que aparecem, pelo menos a de Londres e a de Boston, que são com atores diferentes, há um grande realismo, também tipicamente anglo-saxónico. Sim, é típico. Aquilo é um realismo muito forte, é aquelas cozinhas à americana, que é cozinha tem e tudo sala, e mais alguma coisa. tudo ali junto. E no vosso caso, claramente... o cenário é irrealista, não é? Criam duas plataformas em V diferentes. E depois, ao princípio, a gente não percebe muito bem o que é aquilo, porque parece que ao mesmo tempo parece que estão num bunker, não é? Pode ser, parece que estão perdidos. Mas porquê que tomou essa opção e não a opção realista, que é a canónica dos outros? Não é se eu vi nos jornais, sim. o Álvaro também viu. Não é para ser diferente, porque eu não me identifico depois com essa lógica mesmo. É uma questão mesmo, a opção estética, que não me interessa esse realismo. Acho que não vem acrescentar nada por aí além, e interessava muito mais uma dimensão, muito mais, se quiser, alegórica ou simbólica, do que propriamente uma questão realista do curro da coisa. Mas isso também já tem a ver com uma questão minha face a isso. Acho que não é necessário aquele realismo todo para tornar a cena mais credível, porque ali o que me interessava eram as mesmas relações humanas e essa dimensão. E isso é que me interessava puxar para primeiro plano. E é curioso, eu depois exatamente. Esse é o ponto também. Quando eu depois fui ler as críticas, e de facto tudo, a tónica das críticas e daquilo, aliás, como descreveu a peça, está na decisão final. Bom, se não tem medo de spoilers, então eu também posso... Não, eu acho a decisão final é que, portanto, houve aquele desastre na central nuclear, no qual eles trabalharam e eram engenheiros, e a Custódia Galego vai lá dizer: temos que voltar à central, porque quem lá está a trabalhar, a recuperá-la, são pessoas de 30 anos, e ir trabalhar para a central vai matar. E, portanto, essas pessoas ainda podem ter filhos, ainda podem ter uma vida, nós estamos velhos, é que podemos ir para lá. Portanto, é uma espécie de entrega heroica para a morte, para salvar a humanidade e os outros. E isto está cheio de mensagens. Mensagem ecológica, mensagem antinuclear, mas a sua encenação
quase que desvaloriza isto. Ou seja, quando se chega aquele momento até... Lá está, é uma percepção pessoal, que vale o que vale, porque 50 pessoas teriam 50 sensações diferentes. É muito mais pujante toda a relação que aquelas pessoas estabelecem, com ou sem central nuclear, entre elas, do que aquele quase factoide que é a grande decisão existencial. E eu acho que isto teve a ver com a sua encenação, sobretudo. Agora estava-me a confirmar, interessou-lhe mais as relações. Mas isso esteve sempre presente, não é? E ele sempre dizendo, cuidado, não se esqueçam disso. Mas a própria peça está estruturada assim. Para mim, um dos grandes mistérios, quando estávamos a construí-la, é porque é que ela... pronto, a peça, em termos de datilografada, tem 92 páginas. E só... Na página 54 as é que vem a críticas questão. Todas nos Estados Unidos dizem demora muito. E isso para mim foi um mistério. E de repente, como me fui apercebendo, porque isso no fundo isso é quase um pretexto para ela falar de uma série de outras coisas também. Portanto, porque senão ela começava logo desde o início, não é? Aquilo vai portelando, porque ela está lá, não está o Robin, não é? Não está a personagem masculina. É uma coisa entre duas mulheres que já não se vê em 38 anos, não é? E, portanto, é como se ela vem com uma missão, não é? Ela foi deixando aquilo para o fim, não é? É a sessão que dá. Ela tem que assumir o piquete, ela tem que ir essa noite para lá e antes de ir para lá, ela passa lá. Só que ele não está e, portanto, ela quer apanhar os dois e aquilo vai-se arrastando. Mas depois há uma dimensão que atrai, que é... Ela tem uma relação afetiva com aquelas duas pessoas, não é? Com ele, sobretudo, e com ela também. Foram colegas, eram as duas únicas mulheres. Percebe-se que havia ali uma relação a três, de amizade, porque eles têm coisas em conjunto, ou uma dança, ou uma coisa qualquer que eles construíram em conjunto, os três. Havia ali uma dimensão, era um trio, se calhar sem os três saberem, mas funcionavam como um trio. Ele namorou com as duas mulheres, as duas únicas mulheres que trabalhavam na central. Sim, se calhar a que sabia menos é a própria mulher, não é? Mas, que afinal sabia. Que é esse momento e que sabe também. Corta aquilo e que sabe também, não é? Mas o que é interessante aí é que ao mesmo tempo parece que não há ciúmes, não é? Há assim uma aceitação. Ela lança aquilo porque ela vai percebendo nos pequenos pormenores, isso é muito bem construído nela, que é nos pequenos pormenores, logo ao início, percebe que há a que vem de fora tem alguma familiaridade com o espaço e isso é que começa a desconcertar e, portanto, se ela conhece é porque já cá esteve. Se já cá esteve, eu nunca dei por nada, nunca soube. E a coisa começa logo ao início, não é? Essa estranheza, que é muito subtil nela, E de repente, o que acontece a determinada altura é como se a personagem que veio de fora vai ficando calada, porque de repente fomos perceber também que a personagem da Custódia tem imenso tempo em que se diz 3, 4 frases. Imagino, 20 páginas que ela diz 3, 4 frases, como se ela estivesse a assistir a uma espécie do ambiente familiar daquelas pessoas e como é que ela estivesse também ao mesmo tempo a perceber, ainda bem que eu não tive nada disto, não tive nada disto, não quis. E de repente ela é testemunha de uma série de pormenores do funcionamento da vida de um casal que já vive há 30 e tal anos, não é? Que os pequenos conflitos que eles têm logo a seguir apaziguam-se com uma coisa de nada, não é? Isso é muito engraçado também. Aí eu vejo esse... não sei, estou só aqui a lançar bolas para o pinhal, como se costuma dizer. Aí eu vejo a autora a querer confrontar-se com a tradição dramatúrgica há ali uma altura em que vem a amargura toda, parece as cenas da vida conjugal do Bergman, vem a amargura toda dos 40 anos que nós tivemos aqui, eu estive a aturar-te e agora finalmente vou dizer as verdades todas, que tu sempre achei que os teus dentes eram horríveis, que a tua maneira de calçar os sapatos não tinha graça nenhuma, pronto. E ela, quando isso começa a entrar nesse campo, dá uma cambalhota e vira ao contrário. No final, eles já se habituaram. Sim. E estarem habituados não é mau. Não. E isso é muito bonito na peça, eu acho. Que é aceitarem essas coisas, não é? O que há ali que é problemático, e eu acho que aí há ali duas pessoas que estão semi-traumatizadas, não é? Passaram por uma catástrofe, por essa experiência e estão a tentar sobreviver na medida do possível, não é? E a personagem feminina, a da Maria José Pascoal, é muito interessante, não é? Porque ela agarra-se à vida de lá para onde der e tenta criar uma espécie
ritual de sobrevivência àquilo que ela passou, à experiência por que passou, não é? A questão do yoga, a questão da comida, a questão daquilo tudo. Temos que nos valorizar, temos que viver mais, eu não me sinto velho, e como é que damos, e como é que potenciamos isso, não é? Pois, está a dizer isso porque não tem 60 anos. Se tivesse 60 anos percebia perfeitamente o que é que ela quer dizer. Quase. Tenho praticamente 55 Mas também anos. percebe perfeitamente o que é que a Custódia Galego quer dizer. Sim, percebo perfeitamente. E aí, quando a Custódia lança calmamente, eu vou voltar, não é? E explica isso e vai construindo essa... No fundo é apenas um pequeno momento na peça em que isso acontece, porque depois logo a seguir, quando ela fica sozinha outra vez com o Robin, com a personagem masculina, no fundo o que eles falam são outra vez das questões pessoais, depois de acontecer, depois da revelação, não é? E da contra-argumentação, que ela mesmo assim, em termos dramatúrgicos, a autora é extraordinária, porque ela cruza esta dimensão grande, não é? Que é a questão da responsabilidade. Nós temos que fazer algo para melhorar, nós não podemos deixar que aquelas gerações possam morrer numa altura em que não deviam, nós já vivemos o suficiente. Ao mesmo tempo, há toda uma preparação do jantar, portanto, há toda uma dinâmica de uma coisa do cotidiano, que é preparar uma mesa para comer e cortar pão e servir salada e etc. E isto também não é que ela esteja a diminuir Mas isso a importância. A tradição anglo-saxónica também, não é? Estas peças que eu falei têm depois aquela intervenção do Look Back in Anger, é violentíssimo, em cima de um cotidiano. E ela nunca larga esse cotidiano. O que também transforma a situação. Como se as duas coisas, como se não houvesse uma coisa mais importante que outra. As duas coisas estão ligadas àquilo que é a nossa vida, nós temos esta experiência toda, e depois é como é que nós nos relacionamos com estes temas que são maiores que nós e como é que nós podemos fazer algo para melhorar, não é? Mas nunca deixamos de ter a nossa vida, de ter as nossas particularidades uns com os outros. E nisso eu acho a peça extremamente bem articulada. É fascinante a peça nesse aspecto. Eu já disse que se mandasse, obrigava a peça a ser sempre para maiores de 50 anos. Mas também fazia outra coisa, só dizia o título no fim. Ninguém tinha que saber o título antes de lá entrar, porque depois no fim, os filhos, é que só se fala vagamente, aliás é estranhíssimo. O casal tem 4 filhos e só se fala de uma, que é uma... Percebe-se que é uma pessoa com problemas na vida, no sentido... é velha demais para a dependência que ainda tem dos pais, mas também aquilo não é explicado. Se teve algum desgosto, se é uma pessoa meramente irresponsável, se andou na droga, qualquer coisa. Não se explica nada. É só uma pessoa que está ali, é demasiado dependente dos pais. E os outros não se fala nada, que ainda por cima são os que têm filhos. E isto tudo é muito lateral, isto é uma circunvalação, não passa nada pelo centro. O centro é o dilema existencial, suicídio para o bem da humanidade ou não, a ecologia, o ser velho e a vida de velho. E de repente é este o título da peça? A que propósito? Eu acho... Ela em inglês chama The Children, não é? Ou seja, o meu ponto não é de propósito, que sou eu, mas é que de repente isto vira tudo uma vez. Sim. Porque mesmo esta questão deles só falarem da filha mais velha, porque no fundo eu acho que aí é apenas uma estratégia dramatúrgica, no sentido que no fundo é a filha que liga às 3 pessoas, não é? Aquelas 3 personagens. Porque a que vem de fora não tem nem sequer sabia que existiam mais 3 filhos e, portanto, e também há toda essa dimensão da relação que ela própria teve com essa criança, não é? E porque essa criança, no fundo, também foi o motor, eventualmente, de uma separação dos 3, não é? Foi aquilo que transformou aquilo que, eventualmente, havia aqueles segredos todos. Ela continuou, mas nunca perguntava nada, não é? Eles continuaram a encontrar-se, mas não perguntava se estás bem, se estás mal, se estás com os filhos, se tens mais filhos. Ela também não sabia, não é? Portanto, esta dimensão é aquela que, eventualmente, provocou um afastamento de um deles em relação àquilo que existia, ou pré-existia até ali. E talvez daí ela tenha dado, pelo menos a interpretação que eu faço, está constantemente a referir-se a ela. Cria um mistério, não é? Cria assim uma estranheza do que é que se passa com ela, etc. Mas só depois pronto, agora aí não vou ser spoiler, depois do João, no fim, a personagem do João sair, aquilo de repente
deixam, as defesas baixam, já ninguém está ali com medo de ninguém, e é a partir daí, por isso é que eu acho muito interessante a peça na parte final, é que há uma espécie de... é a calma da morte, é um bocadinho assim que acontece, que já não há defesas, não precisamos de esconder as coisas, e em que as pessoas de repente são realmente, ou na medida do possível, francas e honestas umas com as outras. Não me cabe a mim dar a opinião, mas eu vou dar uma. O trabalho do João Lagarde, da Maria José Pascoal e da Custódia Calego é absolutamente sensacional. Sim, também gosto muito. É fora de série. E por isso é por vossa conta e risco ver Os Filhos no Teatro Aberto.